Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: apenas Deus nos faz conhecer os caminhos da vida e provoca alegria em nosso coração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nessa vida, nós temos muitos sonhos. Nós observamos a vida de outras pessoas e imaginamos como seria a nossa vida se tudo fosse daquele jeito. Se a nossa casa fosse grande, se nós tivéssemos muitos carros, pessoas para nos servir, se nós fôssemos conhecidos, se a nossa vida fosse tudo aquilo que nós imaginávamos. A pergunta sempre é: como seria o nosso coração? Como seriam os nossos caminhos? A gente sempre vê essas notícias de pessoas que são famosas, atores de filmes, que eles costumam ter problemas com drogas, com relacionamentos e com excessos e tudo isso. Será que é fácil conviver, você podendo escolher qualquer coisa nessa vida e tendo condição de pagar? Será que se você pudesse fazer o mal para uma pessoa na medida que você quisesse, você não o faria? Porque às vezes nós queimamos de raiva, queremos que as coisas sejam do nosso jeito, que as pessoas paguem, que as coisas sejam exatamente como nós queremos. E às vezes nós usamos disso para oprimir outras pessoas. A condição financeira melhor, o emprego que a pessoa tem ou a profissão, os contatos e tudo aquilo. E no fim, o que será que tudo isso significa? Mas, por mais que nós buscamos uma resposta, no mundo nós nunca vamos encontrar. Porque parece que a ganância, parece que tudo aquilo que nós buscamos nunca vai trazer uma satisfação ou a paz para o nosso coração. Se isso fosse possível, não existiriam tantas pessoas com depressão, não existiria tanta dependência de remédio para poder dormir ou de bebida para poder ficar feliz. Não existiria tanta pornografia no mundo sendo derramada por todos os lados. As pessoas parecem que elas estão o tempo todo buscando alguma coisa, porque dentro de si existe um vazio que nada pode preencher. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 6 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim: por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encheras de alegria na tua presença. Essa passagem ela é muito importante porque ela relata sentimentos que só são possíveis na presença de Deus. Quando nós conhecemos ao Senhor, a nossa mente ela se abre. É como se nós aprendêssemos a viver no meio da luz, porque antes nós vivíamos no meio das trevas. E o que é viver em trevas? É viver com uma dependência emocional, é viver com medo, é viver com ansiedade, com tristeza, é viver esperando que alguma coisa aconteça para que eu possa ser feliz. E tudo aqui foi resumido a uma coisa: a presença de Deus. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. A minha língua, ela está feliz, as minhas palavras são boas. Tudo aquilo que eu digo traz esperança a outras pessoas. O meu sorriso, o meu olhar reflete aquilo que está dentro do meu coração. Às vezes nós olhamos as pessoas e não percebemos que dentro do olhar dela existe um pedido de socorro, existe uma tristeza genuína que está pairando em todos os cantos dela, transbordando. Mas talvez a maquiagem, o sorriso te engane, mas tenta fazer esse exercício. Mesmo nas pessoas que você conhece e costuma ver elas diariamente, às vezes é a tua mãe que está dentro da tua casa, é o teu pai, é o teu irmão, uma pessoa dentro do teu trabalho, teu esposo, teu filho, pode ser qualquer pessoa, pode ser você mesmo.
olha no olhar dessa pessoa e me diz o que ela sente. Se eu te mostrasse esse olhar e te pedisse, olha, o que você acha que essa pessoa está sentindo? Ela está feliz, ela está triste, ela está com medo, ela está com esperança, ela está cheia de Deus ou ela está vazia? Talvez você vai se assustar a quantidade de pessoas que precisam receber a palavra de Deus e que não se alimentam diariamente disso, como elas vivem em necessidade espiritual o tempo todo. E além das nossas palavras, olha como é interessante, o meu corpo também repousará em esperança. Eu consigo ficar em paz. Eu no começo, quando eu não acreditava em Deus nem nada, eu sofria de insônia a vida inteira, tanto que eu arrumei um trabalho que era à noite para mais ou menos acomodar a minha vida dentro da forma que eu conseguia dormir, porque eu não conseguia. Quando estava todo mundo acordando, eu estava indo dormir. E eu não conseguia, porque eu deitava na cama e ficava olhando e alguma coisa dentro de mim revirando, e pensamento e questionamento e procurar um culpado e sei lá, e aquilo começa a deixar a gente doido. Sabe, cada vez a gente cria um plano e conhece alguém, já enche o coração de esperança, daqui um pouco as coisas não saem do jeito que a gente imagina, já vem a raiva, vem a decepção, volta todos aqueles sentimentos e questionamentos, e a vida é sempre aquilo, é sempre um bolo de situações e de sentimentos que cada vez eles vão só aumentando. Mas olha quando o nosso coração está alegre pela presença do Senhor, quando as minhas palavras elas transmitem alegria, o meu corpo, quando eu deito, eu repouso. Tu me fizeste conhecer os caminhos. Como que nós podemos conhecer os caminhos? Através da palavra de Deus. Ela é o nosso manual da instrução. É ela que vai revelar o nosso pecado, mas também vai revelar o tamanho da misericórdia de Deus. É ela que vai nos ensinar que Deus é amor. É ela que vai trazer o Espírito Santo para perto de nós. É através dela que nós vamos purificar a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso olhar. E é assim que nós conhecemos os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus não são para essa vida, mas são para toda a eternidade. E me encherás de alegria na tua presença. E às vezes nós confundimos que a felicidade vai ser algo que aconteça, uma promoção, vai ser algum acontecimento, algum fato, o dia que você casar, o dia que você tiver o teu filho, o dia que você tiver a tua casa, o dia que você se formar, o dia que você ganhar um aumento, o dia disso, o dia daquilo, e o dia. E nós vivemos uma vida inteira por um dia. E todos os outros. E toda a dor, e toda a frustração. E aí não sabe por que gasta tanto tempo nas redes sociais, olhando a vida de outras pessoas que aparentemente estão vivendo, enquanto você espera esse dia chegar. E se esse dia não chega? Aí Deus não está falando com você, porque não fez o que você quer, e todo mundo está tendo, e você não está tendo, e aí? É sempre assim? É sempre comparando a tua vida com a dos outros. Então, porque quem ganhou, você tem que ganhar porque está dando para os outros. Mas o que você fez para merecer? O que você fez para Deus, para você estar querendo cobrar tanto? Que sacrifício você fez? O que você abriu mão? O que você renunciou? E a questão toda é que isso não vai garantir que você receba o que você está imaginando, mas vai garantir tudo isso que eu já disse aqui em cima. O seu coração vai estar alegre, a tua língua vai dizer coisas boas e não ficar falando mal, nem contando mentira, e nem ficar distorcendo as coisas. Não vai ser gritando, não vai ser berrando. Você vai deitar e vai dormir, porque tem gente que acha que isso daqui isso é um benefício. Tem coisas que a gente faz que a gente não entende o valor. Você poder ir num banheiro, você poder beber um copo de água, você poder caminhar, você poder olhar, você poder deitar e dormir, tudo isso é benefício. Tudo isso é benefício e está garantido que o Senhor ele vai nos dar essas coisas na sua presença. E nós vamos conhecer o caminho. Quem faz? Tu me faz. Só Deus pode nos mostrar um caminho de vida, um caminho onde os nossos sonhos ou os nossos comportamentos não nos levam à morte,
ou a destruição, ou a escravidão. Quantas pessoas não estão internadas numa clínica de reabilitação, com dependência química, ou com dependência de álcool, ou com outros tipos de dependência, que a vida dela virou simplesmente aquilo. A fuga se tornou a vida. E a gente nem imagina quando a nossa vida ela vai virar de ponta cabeça e as coisas todas vão mudar. Só que a questão é, quem é o seu alicerce? Aonde você busca o seu refúgio? É no mundo ou é no Senhor? Então, quando nós aprendemos a viver o caminho de Deus, a primeira coisa que a gente aprende é não ligar para as coisas. Isso não quer dizer que nós sejamos indiferentes, mas quer dizer que nós aceitamos a vontade de Deus. Do jeito que tiver, do jeito que vier, nós vamos viver e vamos fazer, e pra gente tá bom. Só que nós temos que buscar e procurar as coisas que são de Deus. Não tem como você viver muitas vezes dentro de uma casa com uma pessoa que não acredita nas mesmas coisas que você, que não tem o mesmo espírito que você, que não tem a mesma fé, porque nós vivemos uma batalha espiritual. E aquela pessoa que está dentro da tua casa, ela vai ficar te atacando, ela vai ficar fazendo, ela vai desmerecer, ela vai fazer tudo. Então não adianta a gente querer formar uma família desse jeito, porque não tem família. Tem responsabilidades, tem conta para pagar, tem um monte de coisa, mas família não. Porque às vezes a gente não tem nem satisfação de estar dentro de casa. Às vezes a gente quer viver uma outra vida, tentar encontrar pessoas que têm mais os valores que nós, que acreditam mais, é que nós somos precipitados. Então, sem conhecer o caminho, nós quisemos inventar um caminho. E aí fica as consequências daquela vida nessa nova vida. Porque uma coisa eu falo para vocês, não é fácil encontrar alguém convertido. Não é fácil. Você encontra pessoas que se dizem de Deus. Você encontra pessoas que falam de Jesus, entre aspas, em alguns momentos. Ligou o microfone no púlpito, é Jesus para lá e Jesus para cá. Desligou, Jesus ficou dentro da igreja. Não conseguem olhar a própria vida e entregar a vida ao Senhor. Entregar e ver o tamanho da graça que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Se a gente continua lendo essa passagem de Atos dos Apóstolos 2, versículo 39 e 40, a palavra ela diz assim: pois as promessas é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistiam com eles: salvem-se desta geração corrompida. Tudo isso que a gente lê na Bíblia, todas essas promessas, elas são para quem? Olha o que Deus nos fala. Pois a promessa é para vocês, é para nós. Só para mim? Não, para os meus filhos, para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então olha que as promessas de Deus, ela é para a nossa família e para aqueles que estão longe também, para aqueles que Deus chama. Mas para que possa ter um chamado, precisa ter alguém que está escutando, precisa ter alguém que está obedecendo, precisa ter alguém que está disposto a gastar o teu tempo para anunciar as boas novas do reino de Deus. Porque a gente ama gastando tempo. Tudo aquilo que a gente ama, a gente quer estar junto. Não tem como a gente ficar arrumando desculpa toda vez para não fazer alguma coisa, porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Só não existe jeito para o descaso. Só não existe jeito para a ignorância. Só não existe jeito para deixar Jesus longe de nós. Só não existe jeito para viver longe de Deus. Porque quando o homem vive longe de Deus, começa a maluquice, começa esses autoajuda, começa esses negócios de constelação, começa essas coisas de tarô, de búzio, começa essas outras religiões, começa a ciência a querer tratar o homem e dar nome para os sentimentos da ausência de Deus, começa toda essa maluquice. Agora, quem procura isso se encontrou? Não, só os perdidos estão procurando. Então ontem nós falamos uma coisa que é muito verdade. Pode um cego guiar outro? Não, ambos vão cair no buraco. E a mesma coisa, se a pessoa que aplica essas coisas não conseguiu ajudar a si mesma, como ela vai poder ajudar outras pessoas? Você acha que se você gastar dinheiro, você vai ter prosperidade.
Mas quando é o diabo que está na nossa vida, não tem como a gente ser próspero, porque ele vai destruir tudo. Não tem como a nossa vida ser abençoada sem Deus. Não tem como eu ser um bom administrador sem o Senhor. Não tem como as portas estarem abertas sem Ele. Todo o ouro e toda a prata é dele. E Ele coloca os recursos nas nossas mãos para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Mas tem gente que só pensa em si mesmo. Deus, Ele está chamando. Ele está chamando e está fazendo uma advertência. Salvem-se desta geração corrompida. A conversão é o que tira a corrupção de nós. Não é fácil encontrar pessoas convertidas. Se você está se convertendo, se você tem lido a palavra de Deus, se você tem ouvido os devocionais, se você tem buscado o Senhor todos os dias, se você tem orado, se você tem deixado de lado as suas crenças limitantes e colocado a palavra de Deus como a luz de Cristo na sua vida, você é raro demais. Porque olha como o Senhor, Ele diz que uma geração, que o todo está corrompido. Os teus filhos, os teus amigos, os teus conhecidos, os teus familiares estão todos corrompidos. Talvez seja por isso que o seu pai não se deu bem com você. Talvez seja por isso que a sua mãe também não se deu bem com você, que você não se dá bem com o seu marido e com o filho. Jesus, ele tem uma passagem que ele diz que ele não veio para trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Ele veio mostrar que as piores pessoas e os nossos maiores inimigos serão as pessoas da nossa própria casa. Se todos nós não nos convertermos, se todos nós não buscarmos, todos, não tem jeito. Ou é Deus em todo mundo, ou não vai dar certo. As bênçãos e as promessas são para todos, para você, para os seus filhos, para os que estão longe, para que Deus o chamou e para todo mundo. Mas para que esse chamado faça sentido, nós temos que negar essa geração corrompida. Nós temos que começar a ser sal e ser luz no meio dessas pessoas. Vai ter gente que vai ficar aí tentando descredibilizar você porque você está tentando ser melhor. Amém! Louvado seja o Senhor, porque antes nem a atenção dessas pessoas nós tínhamos. Antes nós éramos tão insignificantes que as pessoas simplesmente olhavam para nós e estava tudo bem. Enquanto você era um fracassado, um miserável, enquanto você era o que fumava com as pessoas e bebia com eles, nossa, você era a melhor pessoa do mundo. Hoje que você tenta ser melhor e servir ao Senhor, hoje que você tenta curar, se sentir feliz, se sentir alegre, essas pessoas elas não te suportam. Amém? Amém? Não fazemos mais parte dessa geração corrompida. E aqui nós não estamos julgando as pessoas. Nós estamos dizendo, Deus tem mais para você. Deus tem um chamado para você. Deus quer estar dentro do teu coração e te dar alegria. Deus quer deixar você dormir à noite e você poder repousar e ter esperança. Deus quer encher você de coisas boas. Deus quer te mostrar um caminho de eternidade. E aí você vai estar pronto para morrer todo dia. Já não faz mais diferença. Você já não sente que nada precisa ser feito aqui. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém também. E tudo está bem. É aquela paz que sempre está conosco. É aquilo que nos motiva a orar, é aquilo que nos motiva a louvar. É claro que tem certas decisões que nós tomamos nas nossas vidas que elas requerem mais tempo, porque nós gastamos tempo demais construindo as coisas do jeito errado, e aquilo ali está enraizado em nós. Então até que nós temos uma plena confiança no Senhor, na palavra e naquilo que Deus coloca dentro do nosso coração, porque hoje eu vejo que nem todos têm coragem de viver o Evangelho, porque a gente sempre tenta ver se é do meu interesse ou não, se aquilo vai me favorecer ou não. Então eu só falo se for me favorecer, se não for eu fico quieto, eu só ajudo. Cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Deus, Ele quer que convertidos vivam juntos. Quem não é convertido, não adianta. Vai sempre ficar brigando, vai sempre querer
tirar você do caminho, vai sempre dizer alguma coisa para tirar a tua paz. E muitas vezes o que a gente precisa entender é que o diabo ele tem uma coisa só para tentar nos comprar, é o dinheiro. Por isso que fala que vendeu a alma pro diabo, ele não quer mais nada, porque ele sabe que você é barato, Então ele vai escravizar a tua vida porque você tem medo de trabalhar, medo de não dar certo, medo disso. Coloca tudo na frente de Deus. E aí você vive aliado a uma pessoa que não acredita em Deus para essa pessoa governar a tua vida. É a mesma coisa que acontece no nosso país, quando você não se envolve com política. Outros acabam escolhendo pessoas que vão fazer você pagar mais imposto. E imposto é quando você vai comprar alguma coisa, se você olhar na notinha, era para custar 20, mas está custando 50. Por quê? Porque tem um imposto. Imposto não é benefício. Imposto é uma obrigação, porque se você não pagar, você vai preso. Ou você não tem escolha. E é justamente isso. Quando nós colocamos pessoas que não são de Deus, quando nós criamos relações desse tipo, nós ficamos pagando um imposto e não recebemos nada. Outros estão escolhendo. Então, até mesmo nisso, nós devemos ser cristão. Na hora de votar, na hora de exercer, nós temos que conhecer os valores das pessoas. Porque ficar absolvendo o errado, ser a favor de aborto, ser a favor de coisas que não tem nada a ver, não funciona assim. Não funciona. Todos precisam ter os direitos, os mínimos, de poder exercitar a sua fé, de poder falar de Jesus, de poder ter a tua casa, de poder ter a tua herança passada pela tua família, direitos básicos. Mas infelizmente, quando a gente não escolhe direito, quando nós temos um processo que muitas vezes ele está todo distorcido, a gente acaba vivendo e aceitando e achando que é normal. Não é normal. Não foi para isso que Deus nos fez. Não é para isso que é para ser a nossa vida. Não é para isso que é para ser os nossos caminhos. Deus ele tem muito mais para nós. Só que às vezes nós precisamos passar por certas situações para aprender. E não adianta eu ter vontade que alguém se converta, porque o encontro com Jesus ele é individual. A pessoa ela precisa querer. Nós sim, estamos prontos e capazes para anunciar o evangelho a qualquer pessoa, mas nem por imposição e nem por força, sempre por amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, abrir os teus olhos, que o Senhor te dê força. Não desanima não. Eu sei que está difícil, eu sei que você está cansado, mas Jesus ele pode aliviar os teus sofrimentos. Você só precisa entregar a sua vida. Começa a ler a Bíblia, por favor. Todos os dias eu falo a mesma coisa e você sempre diz, amanhã eu começo. Começa hoje, porque amanhã pode ser tarde. Faça enquanto você pode fazer, para depois não ficar tentando viver aquilo que você não pode. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.